a ascensão de Cristo e a promessa de sua vinda. Texto áureo. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos capítulo 1, versículo 11. Verdade prática. Se a ascensão de Cristo não for aceita como um fato historicamente comprovado, não poderá ser recebida como doutrina confiável. Jesus de fato foi assunto ao céu e acha-se à destra de Deus. Leitura complementar. Atos capítulo 1, versículo 12 ao 14. As testemunhas da ascensão. Lucas 24, 44, 49. As últimas instruções de Jesus antes da sua ascensão. Atos capítulo 1, versículos 6 e 8. Instruções de Jesus antes da ascensão com respeito ao futuro. Atos 1, 9. O ato da partida. Atos 1, 11. A promessa da segunda vinda. E Hebreus 10, 12. Jesus está sentado para sempre à destra de Deus. Leitura bíblica. Atos capítulo 1, versículo 4 ao 11. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Interação. Jesus Cristo de Nazaré é apresentado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e também o evangelho de João, como muito mais que um rabino judeu, um grande professor ou um ousado profeta do século I. Os 4 evangelistas afirmaram que Jesus Cristo é o tão esperado Messias de Israel, o seu libertador e o próprio Deus de Israel encarnado. Dessas afirmações, denota-se a seguinte sentença, abre aspas, toda a humanidade será julgada um dia com base nas suas respostas a esse Jesus, fecha aspas. Qual Jesus lhe foi apresentado? O que foi morto ou ressurreto? A resposta positiva ou negativa a essas questões é fundamental para determinar em que a sua fé está pautada. A nossa oração hoje é que ela esteja no Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. Objetivos da lição. Primeiro, conhecer a historicidade da ascensão de Jesus. Segundo, explicar as implicações teológicas da ascensão de Cristo. E terceiro, saber que o Cristo ressuscitado intercede por nós à destra de Deus e consola-nos na força do Espírito Santo. Introdução. O cristianismo só é possível quando se recebe como verdade absoluta e irrecorrível todos os fatos da história da salvação.
Os que buscam subtrair o sobrenatural da Bíblia Sagrada, considerando um mero recurso literário, atentam-lhe contra a origem divina. Por conseguinte, se não aceitarmos a história sagrada na íntegra, seremos forçados por uma questão de lógica e congruência a rejeitá-la por inteiro. No campo da teologia bíblica, não se pode dissociar o dogma da verdade histórica. Aquele sem esta não passa de um mito. Por conseguinte, só é possível acreditar no Jesus histórico se recebermos como verdade inquestionável tanto a sua concepção virginal como a sua ressurreição e ascensão física aos céus, onde está neste momento assentado à destra de Deus. Na teologia autenticamente bíblica, não se pode separar o Cristo histórico do Cristo anunciado na mensagem dos apóstolos. Capítulo 1. A historicidade da ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo, por conseguinte, não pode ficar circunscrita ao dogma teológico. É teologia e dogma, mas é também um fato histórico incontestável. Lucas deixa bem claro que a sua narrativa é baseada em provas incontestáveis. Atos 1:3. 1.1. A data da ascensão. De maneira geral, aceita-se que o Senhor Jesus foi assunto aos céus no ano 34 de nossa era. As pequenas divergências cronológicas não desmerecem e nem desacreditam o fato histórico. 1.2. O lugar da ascensão. Jesus encontrava-se no Monte das Oliveiras com seus discípulos quando ascendeu aos céus. Situado a leste de Jerusalém, a 818 metros em relação ao nível do mar, acha-se esse monte intimamente ligado à vida e ao ministério de Jesus. 1.3. As testemunhas da ascensão. Depreende-se que aproximadamente 120 pessoas hajam presenciado a ascensão de Nosso Senhor. Atos 1:15. Quanto à sua ressurreição, afirma Paulo, foi testemunhada por mais de 500 irmãos, e a maioria dos quais ainda vivia quando Paulo escreveu a sua primeira epístola aos Coríntios, 1 Coríntios 15, versículos 6 e 7. Quem poderia num tribunal contestar o depoimento de tantas testemunhas? Aliás, segundo a Bíblia, a declaração de 2 ou 3 testemunhas oculares já era mais do que suficiente para encerrar qualquer polêmica. Deuteronômio 17:6, 1 Timóteo 5:19. Vamos agora com uma tabela que dá a ordem das aparições entre a ressurreição de Cristo e a sua ascensão. Ele apareceu, primeiramente, a Maria Madalena e outras mulheres, Mateus 28, 8 e 10. Depois a Pedro, Lucas 24, 34. Depois aos discípulos na estrada de Emaús, Marcos 16, 12. Após aos discípulos, com exceção de Tomé, no cenáculo, Lucas 24, 36, 43. Mais tarde, aos discípulos, já incluindo Tomé, no domingo seguinte, Marcos 16, 14. Mais tarde, aos 7 de seus discípulos, no Mar da Galileia, conforme vemos em João 21, versículo 1 a 24. Depois, aos apóstolos, e a mais de 500 testemunhas, além de Tiago, o meu irmão de Jesus. 1 Coríntios 15, 6 e 7. E depois, aos quase 120 que testemunharam a ascensão. Mateus 28, 18 ao 20 e Atos capítulo 1, 3 ao 12. No capítulo 1, nós aprendemos que a assunção de Jesus ocorreu no ano 34 da era cristã, no Monte das Oliveiras, sob os olhares de várias testemunhas. Capítulo 2. A
teologicidade da ascensão de Cristo. No âmbito da teologia cristã, primeiro temos o fato, depois o dogma. De outra forma, repetimos, não teríamos uma doutrina, mas uma inconsistência histórico-teológica. Eis que podemos confiar no ensino da ascensão de Nosso Senhor. Vejamos, em primeiro lugar, o que é a ascensão de Cristo. 2.1. A ascensão de Cristo é a subida corpórea e física do Cristo ressurreto e glorioso aos céus, para junto do Pai, após haver cumprido o seu ministério terreno. Sua ascensão foi de fato corpórea, porque a sua ressurreição foi física e não aparente. É claro que o seu corpo, à semelhança do que ocorrera no Monte da Transfiguração, foi elevado aos céus, já revestido de glória, poder e celestialidade. Quando do arrebatamento, nós também teremos um corpo semelhante, o que está escrito em 1 Coríntios 15, versículos 50 ao 58, e 1 João 3, versículo 2. Teologicamente, a ascensão de Cristo acha-se ligada a duas importantes doutrinas, a pareclotologia e a escatologia. 2.2. A perspectiva paracletológica. Antes de ascender aos céus, prometeu o Senhor Jesus aos discípulos, ainda preocupados com a restauração do reino de Israel, que seriam eles revestidos pelo Espírito Santo. Atos 1:8. Aos que buscavam a libertação política de um país, o Rei dos Reis entrega como herança todas as nações da terra. Não mais um império na terra, mas o reino de Deus no mundo. E isso no poder do Espírito Santo. 2.3. A perspectiva escatológica. A narrativa da ascensão de Cristo traz em si o cerne da escatologia cristã. A sua subida aos céus é uma consequência teológica tanto de sua morte quanto de sua ressurreição. E acreditar nesta implica, para o cristão, esperançar-se no retorno do Senhor, que, estrugida a última trombeta, ressuscitará os que nele morrerem, aqueles que nele morrerão e aqueles que nele vivem. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14 ao 17. A ascensão de Cristo foi sucedida por uma declaração escatológica. Aos discípulos que, maravilhados, observavam a elevação do Filho de Deus, prometem os dois seres angelicais, abre aspas, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Fecha aspas. Atos capítulo 1, versículo 11. No capítulo 2, nós aprendemos que a ascensão de Cristo trouxe implicações paracletológicas, que é o revestimento do Espírito Santo, e também implicações escatológicas, que é a esperança da vinda de Cristo. Capítulo 3. A ascensão de Cristo em nossa devoção. Além de sua beleza e sublimidade teológica, a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo enleva-nos à devoção, estreitando-nos à comunhão com o Senhor. Vejamos, pois, alguns fatores devocionais que nos proporcionam o Cristo que ascendeu aos céus. 3.1. A posição do Cristo que ascendeu. Ascendido às alturas sob os olhares interrogativos e desolados de seus discípulos e apóstolos, Jesus assentou-se à destra do Pai. Ao registrar-lhe a ascensão, o evangelista Marcos garante que trata-se não de um engenho fantasioso, mas sim de um evento histórico. Abre aspas. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Fecha aspas. Marcos 16, 19. Vários autores sagrados fazem menção ao acontecimento. Atos 2:33, 7:56,
Hebreus 10, 12, 12, 2 e 1 de Pedro 3, 22. Cristo está à destra de Deus. Alegremo-nos. Junto ao Todo-Poderoso encontra-se um que nos compreende. A nossa semelhança, ele sabe o que é padecer. Isaías 53, 3. Eis porque está sempre a interceder por nós como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. Não se desespere, meu irmão. Jesus te compreende. 3.2 A eficácia salvífica do Cristo que ascendeu aos céus. À destra de Deus, Jesus atua como mediador da nova aliança firmada em seu sangue, através da qual obtivemos eterna salvação. Hebreus 5:9. Sim, somente em seu nome é que o ser humano logra a redenção de sua alma, como reafirmou o apóstolo Pedro, abre aspas. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Fecha aspas, Atos 4:12. À destra de Deus, o Senhor Jesus salva e justifica o pecador, proporcionando-lhe a bem-aventurança de ser adotado pelo Pai como filho. Romanos 5, versículo 1, Efésios, capítulo 1, versículo 5. 3.3 Cristo, o nosso advogado. Consola-nos saber que, à destra de Deus, temos um advogado sempre pronto a defender-nos as causas junto ao juiz de toda a terra. Eis como o discípulo do amor descreve essa função do Senhor. Abre aspas. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2, versículo 1 e 2. Se você pecou, meu irmão, não se desespere. Arrependa-se e confie no advogado que temos junto ao Pai. No capítulo 3, nós aprendemos que Cristo, em sua ascensão, está à destra de Deus como advogado que intercede por nós a Deus, o justo juiz. Subsídio bibliológico. A teologia da ressurreição de Cristo. Para que o pecado do homem seja expiado, deve haver uma vida perfeita de justiça, vivida em completa obediência à santa lei de Deus, para ser oferecida sem mácula. Cristo realizou essa importante obra através de sua vida. Deus mostrou sua absoluta satisfação com a obediência ativa e passiva de Cristo, ressuscitando seu Filho dos mortos e assim atestando que a sua obra que visava alcançar a nossa justificação foi aprovada e aceita. Romanos 4, 25. A ressurreição revela a vitória completa e final sobre a morte e o pecado e sobre os seus efeitos no homem na criação. Pelo fato de Cristo ter ressuscitado, os crentes também ressuscitarão em corpos transformados. 1 Coríntios capítulo 15. Por meio deste mesmo fato, a natureza também será libertada da maldição. Esta é a explicação da ressurreição do crente, ou a manifestação dos filhos de Deus através da redenção do nosso corpo e a remoção da servidão da corrupção na segunda vinda de Cristo. Dicionário Bíblico Wycliffe, página 1669. Conclusão. A ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo é um fato comprovadamente histórico. Como é bom saber que junto ao trono do Todo-Poderoso temos um intercessor e advogado sempre pronto a interceder por nós. Glória a Deus por isso. E um dia, mais rápido do que supomos, Ele virá para nos arrebatar, para que assim estejamos para sempre com eles no céu, ao lado do Pai.
Amém.